Olá pessoas, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Felipe Ojeda. Já inscreva-se aqui, já deixa aquele like e nesse vídeo eu vou comentar sobre corporativistas, né, os libertários que estão passando um baita pano para os corporativistas. Roda a vinheta. Diversas complicações, eu tiro a camiseta logo que eu termino o vídeo e edito o que tem para editar, mas vamos ao tema. Recentemente, o canal do Peter Turgenev, o Visão Libertária, gravou um vídeo falando sobre o George Soros, dizendo que ele está longe de ser a reencarnação do demônio, como as pessoas dizem, mas que ele é apenas uma pessoa que, segundo as próprias seguindo as próprias convicções, acaba praticando um mal para o mundo, que é o globalismo, a defesa do progressismo e tudo mais, o socialismo e tudo mais que o Soros defende, mas que ele seria uma pessoa bem intencionada. Deixa eu arrumar isso aqui. Ai, Peter. Então, e eu observo que o movimento libertário no Brasil, ele tem alguns ícones corporativistas que são grandes ídolos dessa galera e assim, é totalmente contraditório o libertário adorar uma pessoa como o Elon Musk, por exemplo, que brinca de navinha com dinheiro estatal, que utiliza lobbies econômicos de green economy e tudo mais para engajar ações da Tesla. Não que ele não fosse um baita empreendedor, um cientista genial, uma pessoa super inteligente, provavelmente ele seria bilionário sem isso, mas fazem uso disso. Os mesmos libertários também dizem, por exemplo, que o Facebook pode censurar não, né? Retirar um conteúdo, banir um usuário, seguindo os seus termos de uso. Acontece que tudo isso, todas as ações são politizadas e ideológicas. Elas seguem uma cartilha globalista. Então, é bem complicado, porque eles têm, é óbvio, a propriedade privada de forma inviolável e eles podem decidir quem eles retiram. Só que eles decidem ou eles estão simplesmente agradando políticos e burocratas para silenciar certos discursos? Muito provavelmente esse segundo ponto. E aí, é óbvio que nós estamos falando de ética, mas moralmente é bem controverso se o Twitter pode retirar, por exemplo, o Trump. Eu não estou defendendo o Trump, eu quero mais que o Trump se foda. Mas o cara que matou o Charlie Hebdo lá, os Ayatollah da vida, até hoje tem as contas lá, então é bem bizarro isso. É claro que a plataforma pode decidir quem usa e quem não usa, mas a gente fica olhando assim e fala, mas isso tá meio sem critério, né? Bom, voltando ao Soros, né? Existem outros ídolos dos libertários que são grandes corporativistas. O Hélio Beltrão, presidente do Instituto Brasil, é um grande corporativista. Ele é um sócio, um acionista, né, da Ultrapar, que é a grande monopolista aí da dona de posto Ipiranga. Tal. É um monopólio na área de gás natural, que é a Ultragaz, você conhece a marca. E em outras áreas é uma empresa que tem concessão do governo para agir em diversas frentes. No caso do posto Ipiranga, por exemplo, faz parte de um oligopólio do petróleo. Mas assim, toda a área energética essa empresa tem frente, né? Ultrafarma também. É uma empresa gigantesca, bilionária. E aí tem libertário lá aplaudindo quando o cara fala menos Marx, mais Mises. Tá, legal, menos Marx, mais Mises, mas tipo, você praticamente reproduz a ideia do Marx, né, de centralização de poder. E silencia, ao mesmo tempo, ideias de Mises, como a secessão. Mas voltando aos principais, Bill Gates, por exemplo, tem muito fã, apesar de que, como ele tem se demonstrado um grande socialista, né, defendendo tributação e tudo mais, controle populacional e outras bizarrices, ele está perdendo muito a força. Agora a bola da vez é o Elon Musk. O Elon Musk é o intocável, é o cara perfeito. Eu até gostei do apoio que ele deu no caso da GameStop, mas nada justifica o parasitismo dele, nada justifica que a Tesla e a SpaceX são empresas com íntimas relações com governos. Inclusive a SpaceX é uma empresa que tem tudo para substituir a NASA, então é como se fosse uma privatização dessa área, só que o dinheiro continua vindo dos impostos. Não é, mas a SpaceX é mais eficiente que a NASA.
Tudo bem, só que o dinheiro não devia vir dos impostos. Se fosse tão eficiente assim, teria patrocínio privado, né? Não precisava de governo financiando essa putaria toda aí, os caras brincar de navinha. E aí eu volto ao vídeo do ANCAP SU, aliás, Visão Libertária. O vídeo não tá ruim, mas eu vejo alguns saltos aí. Porque se você está fazendo uma análise praxeológica, você não está falando da intenção da pessoa, você está falando dos impactos das ações dela. Então, sim, o Jorge Soros seria o demônio encarnado, porque as ações dele são nefastas na sociedade. Mas tudo bem, o vídeo é falando se ele é bom ou mal e dizendo que talvez ele não seja tão mal assim. Jorge Soros defende o globalismo, ele defende as pautas de identidade de gênero, as pautas das minorias raciais, ele patrocina movimentos de esquerda em todo o mundo. E a única coisa boa que ele faz é que nesse meio desse monte de lobby, né, que ele se mete, e tudo isso é para comprar apoio de partidos políticos, né, para comprar lobby para os bancos dele. E para quem não sabe, ele foi acionista, foi um dos maiores acionistas do Itaú durante uns 5 anos. Aí ele vendeu as ações do Itaú e comprou ações do Santander. Bom, o Ilan Goldfarb, ex-presidente do Itaú, era então o presidente do Banco Central e dias depois foi substituído, não me lembro o nome do cidadão agora, mas por um dos diretores do Santander. Então você vê o tamanho da força desse cara, né? Não é apenas uma teoria da conspiração. Lysander Spooner falava no capítulo final do No Treason, em 1872, que não havia mais o interesse político de agradar a população. Tá? Isso ele falava 150 anos atrás. Que assim, o pagador de impostos ele não é mais o consumidor do Estado. O Estado ele tem como seu principal consumidor, né, quem ele tem que agradar, são os bancos, os grandes bancos internacionais. Por quê? Porque quem entrega o dinheiro à vista, quem entrega o dinheiro quando o governante precisa, é o banco. O que a população paga? Os juros. E os juros são altíssimos. Sim, os juros para os estados são menores do que os juros para as pessoas físicas, né? Sim, porque o empréstimo do estado é muito maior, então tem uma questão mercadológica aí. Mas ainda assim, o que nós pagamos são os juros, então a nossa opinião não importa de nada, né? O que Spooner chamou de Blood Money, porque ele estava se referindo à Guerra Civil Americana, no qual havia bancos apoiando o Norte, bancos apoiando o Sul, bancos apoiando a Inglaterra, bancos apoiando a França. E o que ele via era que muitas vezes era o mesmo banco apoiando vários lados e simplesmente apostando em, bom, quem ganhar vai pagar a conta. É incrível que o Peter classifique como teoria da conspiração coisas como não perceber que desde o final da Segunda Guerra Mundial a narrativa progressista e globalista cresceu tanto a ponto de criar a ONU, criar o FMI, o Banco Mundial, que é uma empresa que é ligada ao FMI, que só faz empréstimos para países em desenvolvimento, agendas progressistas de pauta de gênero, racial, também temos a agenda climática, que é uma fraude há mais de 100 anos, eu tinha traduzido um artigo para isso na Foda-se o Estado, com manchetes de jornal desde 1800 e Guaraná com rolha, sobre terrorismo climático, dizendo que, olha, em 1950 não vai ter água no mundo, olha, é aberração da natureza, esses malthusianos socialistas sempre propagando ideias antissociais, né? E aí, o Peter simplesmente ignora tais fatos, né? E eu acho estranho porque o Peter tem ótimos vídeos sobre essas teorias da conspiração. Tem um vídeo excelente, por exemplo, Deus Ex, sobre o jogo Deus Ex, que é do ano 2000, fazendo um paralelo com o atual, né, o cenário atual político. E aí ele me fala que, olha, talvez o George Soros não seja uma pessoa mal intencionada, apesar de suas ações repercutirem negativamente no tecido social. Cara, as ações repercutem negativamente no tecido social. Há uma narrativa para justificar essas ações segundo o bem, que são ideias que ele propaga e patrocina como boas, então são espalhadas por políticos e grandes conglomerados de mídia como boas. Você não vai ver a Globo atacando o Soros.
E com isso ele cria uma narrativa para gerar o quê? Uma situação na qual ele se mantém nessa situação de poder. Tá? Então a aproximação de Soros com o Estado, a aproximação de Elon Musk com o Estado, a aproximação de Bill Gates com o Estado, nada mais é do que parasitismo puro. Esses caras são tão sujos quanto qualquer político. E daí que ele é um empreendedor. Né? Ele tá lá agradando políticos para se manter numa situação de parasitismo, para barrar a concorrência, como é o caso do Mark Zuckerberg, há 2 anos, ajudando os Estados Unidos a regular as redes sociais, como é o caso de grandes corretoras de criptomoedas que abrem as pernas para o Banco Central a qualquer momento. No Brasil, todas. E daí que o discursinho tem boas intenções, o discurso é o que menos importa. A análise é da ação, porque o que agride é a ação. Certo? O discurso, aí é para quem acredita neles, né? E aí, para acreditar em político, para acreditar em burocrata, para acreditar... Você tem que ser, com todo respeito, muito burro. Bom, eu gosto muito do Visão Libertária, eu assisto praticamente todos os vídeos, eu já tive vídeos com textos meus narrados lá que ficaram excelentes. Mas nessa aí, Peter mandou malzaço. O George Soros é claro que falar que é o demônio encarnado eu acho meio idiota, mas é um cara que ele não age por egoísmo no sentido bom da coisa, no sentido de vamos prosperar, eu vou prosperar, todo mundo prospera. Não, ele age por egoísmo no sentido de, bom, eu vou me aliar aqui com os estados, eu vou me aliar aqui com os partidos políticos, eu vou causar uma cisânia no tecido social, eu vou patrocinar movimentos que causam rompimentos no tecido social, e aí eu banco político parasita que for aparecer aí nesse cenário como o salvador da pátria, o unificador, aquele que vai ajudar todo mundo, e nisso ele sai ganhando, obviamente. É isso. Tchau, tchau.